Are you done? What's up, John? What's up? Huh? This is called the I have a job shake. Você nem precisa saber inglês pra achar essa cena engraçada, não é mesmo? Porque além de ser tudo tão visual, tão demonstrativo, também tem aquelas risadas no fundo que fazem você saber aonde que tem graça na cena. É um tipo de conteúdo muito bom pra você aprender e treinar o seu inglês. E olha, muita gente, muitos comentários me pediram pra fazer uma aula com essa série, Me, My Wife and Kids, que em português ficou Eu, a Patroa e as Crianças. Então, já que vocês pediram, aqui está. Nós vamos analisar agora o curto diálogo que tem nessa cena por partes e já com o texto do lado pra você comparar a escrita com a fala. Vamos lá. Why don't you introduce me to your friends? Então a cena começa com o Michael, que é o pai, pedindo pro Junior, que é o filho dele, apresentá-lo. Introduce him, no caso ele, to his friends, pros amigos dele. E ele disse, why don't you? Mas Gabriel, ele não falou why don't you. É, eu sei. Ele falou bem rápido, né? Why don't you? Olha como que ficou. Why don't you ficou why don't you. Exatamente o mesmo pedaço de frase que nós vimos lá na aula do Dr. House. Por isso que eu sempre falo do poder que tem as frases prontas. Ou pedaços de frase, como geralmente é chamado de chunks. Perceba que why don't you foi falado lá no episódio de Dr. House, que ele estava atendendo um paciente, e foi usado de novo aqui entre um pai e o filho. Olha que cenários completamente diferentes. Por isso eu recomendo. Aprenda pedaços prontos de frase ou frases inteiras prontas. Eu poderia falar por horas aqui os benefícios disso. Mas se você já viu outras aulas, você já sabe quais são. Então ele fala, por que você não? Why don't you? Ou como ele disse, why don't you introduce me? Por que você não me apresenta ou me introduz para os seus amigos? Por que você não me apresenta para os seus amigos? To your friends. Para seus amigos. E muita gente tem essa dificuldade aqui, é for ou é to. Eu vou te dar duas dicas agora que pode resolver esse problema para você. O primeiro é algo que a gente sempre fala nas aulas, que é contexto. Muitas vezes você vai falar certo, não porque você sabe que é o jeito certo, mas você vai falar certo porque você ouviu certo, leu certo, se expôs àquela construção correta. Assim como você já conhece aquele estereótipo de que uma pessoa que lê bastante fala bem. Por quê? Ela está exposta a uma gramática correta. A hora que ela vai falar, ela fala do jeito que ela consome, do que ela lê e ouve. Então, primeira dica é essa. Muitas vezes você pode acertar o to e o for por causa disso. E se você não achou bastante, eu vou te dar uma dica agora que vai ter exceções. Porém, já dá para cobrir um pedação do inglês com isso que eu vou te falar agora. To significa para. For também significa para em vários exemplos. Só que to sempre é falado quando há movimento. O que eu quero dizer com isso? Quando você fala algo para alguém, aquela mensagem saiu de você e foi para outra pessoa. Quando você envia uma carta para alguém, um e-mail para alguém, saiu da sua conta de e-mail, da sua caixa de e-mail e foi para a conta de outra pessoa. Quando você vai para alguma cidade, você saiu de uma cidade e vai para a outra. Então, sempre que você está falando de movimento, seja falar algo para alguém, contar para alguém, reportar algo para alguém ou ir para algum lugar, você fala to. Mas e o for? O for, na maioria das vezes, passa uma mensagem de benefício. Então, se você fez algo no lugar da pessoa ou em favor dela ou algo para deixá-la feliz, você fala for. Então, se eu comprei um presente para você, comprar não indica nenhum movimento, né? Eu comprei, fui lá e fiz algo, eu fiz isso por você, pensando em você. Então foi for you. Ah, você tava doente, não pôde cozinhar, cozinhei pra você. I cooked for you, no seu lugar. Eu te ajudei. Como eu disse, vão ter exceções, mas só com isso já dá pra abranger bastante coisa em inglês. Continuando então a cena. That's Mike right here. Are you done? Então essa cena é engraçada porque os amigos do Junior são todos jovens e o pai do Junior, um pouquinho mais velho, tá abismado como que essa nova geração, né, como que eles cumprimentam hoje em dia. Então o Junior falou, oh, that's Mike right here. Ele falou, esse é o Mike, bem aqui. E nós já falamos de that em outras aulas. Só que agora, eu não vou explicar o that. Eu vou te mostrar o that. Vai ser diferente. Olha só, foi nesse momento aqui que o Junior falou that, né? Olha o que ele tá fazendo. Apontando. Ó, se esse cara aqui estivesse falando sobre a bola, ele falaria this ball. Por quê? Tá com ele. Se o Junior estivesse falando com um amigo dele que tá lá sobre o pai dele, quando ele tá tocando aqui do pai dele, ele falaria, né, this guy, esse cara. É tipo, tá aqui com ele. Como o cara tá lá longe, ele falou, that's Mike. Mas Gabriel, ele falou bem aqui, que soa contraditório. E eu concordo, né? Como ele falou, aquele é o Mike, tipo, um pouquinho mais longe, poderia falar bem ali, né? Bem lá. Porém, pro falante de inglês, a escolha entre this e that já determina a distância do que você está falando. Então, o here, por mais que ele signifique aqui, ele vai ter bem menos peso do que o that. Quando você fala that, a pessoa já pensa em algo que você está apontando, algo longe. Quando você fala this, a pessoa olha para sua mão, algo que está bem próximo de você, certo? E por que não falar só here?
ao invés de falar right here. É um jeito de enfatizar, tipo, ele tá bem ali, right here. A gente usa isso também pra outros, como right there, bem ali. Pra tempo também, right now. Tipo, bem agora, agorinha mesmo, nesse momento. Aí o Michael fala how you doing. Olha só, ele fala how you doing, ao invés de falar how are you doing. O que significa how are you doing? Significa como é que você tá? Como é que vão as coisas? Como é que você tá indo? E numa linguagem mais informal, mais relaxada, se fala how you doing? How you doing? How you doing? Depois volta um pouquinho no vídeo, ouça mais uma vez. How you doing? Como é que você tá? Bem mais fácil do que how are you doing, né? Mas, Gabriel, o certo não é how are you? Não. Não tem dessa. Tem várias formas de cumprimentar as pessoas e responder, e cada um tem o seu estilo, beleza? Você, como aprendiz de uma segunda língua, você vai escolher o seu estilo. Como eu falei na última aula, você vai pegar alguém que você se identifica, que você quer falar como aquela pessoa, pegar o estilo dela. Se você é uma pessoa que fala palavrão, por exemplo, você vai falar palavrão em inglês. Se você é uma pessoa que fala uma linguagem mais formal e gosta de caprichar nas conjugações, você vai fazer isso em inglês também, porque é o seu estilo. Não porque é o certo ou o errado, beleza? Continuando então. That's Jimmy. How you doing, Jim? What's up, Mr. Carr? Foi bem engraçado esse aqui também, né? Então aqui o Junior seguiu a mesma linha. That's Jimmy. Esse é o Jimmy. Aí o Michael, que é o pai, falou how you doing, Jim? Nem terminou de falar, já foi interrompido, né? Então, de novo, ao invés de how are you, ele falou how you doing? How you doing? Jim. Nem terminou de falar, já foi interrompido, né? E aí o Jimmy, né? Esse aqui falou what's up, Mr. Kyle? What's up? What's up? Ou what's up? Às vezes até what's up. Um som de Z muito parecido com e aí? What's up? Se traduzir, fica o que está em cima. É como se fosse... E aí, o que tá pegando? Quais são as novidades aí, né? O que tá em alta pra você? Muita gente me pergunta, como que eu respondo WhatsApp? Porque, do nada, quando eu vou falar com um estrangeiro, a pessoa fala WhatsApp. Eu não sei o que eu falo. Se eu falo I'm good, se eu pergunto de volta. Então, eu já vou te dar a resposta agora. A forma mais comum de responder o WhatsApp é o WhatsApp. De volta, tá? Então alguém fala, hey, what's up? Aí você responde, what's up? Tá vendo? Joga de volta pra pessoa. Se quiser, joga até com o nome dela. Melhor ainda. Tem gente que faz piadinha, às vezes, fala, the sky, the ceiling. É porque o WhatsApp é o que tá em cima, a pessoa fala, o céu, o teto. Uma brincadeira que geralmente a pessoa faz. E tem também not much, nothing much. Porque já que a pergunta é o que tá novo na sua vida, né? O que tem de novidade, você pode falar que, não é grande coisa não, nada de novidade. Not much, nothing much. Aí, se você quiser responder e depois jogar de volta, você pode falar, what's up with you? Né? Alguém chega, hey, what's up? Aí você fala, not much, what's up with you? Joga de volta a pergunta se você quiser. Mas lembre-se, não tem resposta errada. O que importa é se comunicar bem. É como alguém perguntar pra você em português, e aí, como é que tá indo a sua vida? Aí você fala, tô bem. Aí a pessoa vai falar que você respondeu errado, porque eu perguntei sobre a sua vida, não sobre você. Entendeu? Então são enroscos que a gente fica criando na nossa cabeça que na prática não vai ter. Você vai querer se conectar com a pessoa, conversar com ela, e não ser avaliado por ela. Continuando então a cena. Right there behind you, that's John. What's up, John? What's up? What's cracking? Right there, bem ali. There significa aí, ali, então bem aí, bem ali, right there. Behind you, atrás de você. Note que muita gente fala behind e muitas outras falam behind. Então vai do estilo de fala da pessoa, o sotaque, e tem até a questão racial também. Ele falou, bem aí atrás de você, esse é o John, that's John. Aí ele falou, what's up, John? Ele responde, what's up, what's cracking? Se traduzir what's cracking seria o que tá trincando, que faz zero sentido em português, né? Mas é basicamente tipo, o que tá acontecendo, né? O que tá rolando, what's cracking? Tem uma outra que eu acho bem engraçado também, que é what's cooking? Tipo, o que tá cozinhando? É uma pergunta que você faz quando você vê alguém cozinhando, tipo, o que tá cozinhando aí? What's cooking? Mas também é um jeito engraçado de cumprimentar falando, e aí, what's cooking? E aí, o que tá cozinhando na sua vida? What's cooking? Vamos lá então continuar a cena. And that's Jamal. Foi mais uma dança, né? Foi bem estranho. Então o Junior fala, and that's Jamal, falou o nome dele, né? E esse é o Jamal. E uma coisa que a gente vê bastante em legenda, né? É o efeito sonoro que você tá ouvindo. No caso aqui, risadas, gargalhadas, laughs. E eu sei que o Junior tá apontando pra pessoas falando o nome delas. E o Jamal aqui foi só mais um deles. Mas muita gente tem dificuldade em identificar nomes próprios. E, infelizmente, a gente vai ter que usar o contexto para identificar o que é nome de pessoas, o que é nome de coisas. Mas uma coisa que pode te ajudar bastante é se familiarizar antes. Então, vai na internet, pega lá o nome mais comum das pessoas no mundo inteiro. Não precisa nem ser num país específico. No mundo inteiro. Se familiariza com nomes estrangeiros, nomes de pessoas. Às vezes, só de você ter visto uma vez,
já vai fazer com que, quando você ouvir aquele nome de alguém, você não vai achar estranho, não vai confundir com o nome de outra coisa. Vai saber que é nome de pessoas. Continuando então a cena. And that's Craig. Craig, I want to try one myself. Hold on. Look at this. Então agora o Junior tá apresentando o Craig. Então ele falou, esse é o Craig. That's Craig. Daí o Michael fez algo diferente. Ele falou, Craig, I wanna try one myself. Ele nem terminou, né? Já foi pra uma próxima frase. Então ele disse, I wanna, que é a mesma coisa que want to, wanna. Você vai ouvir pessoas falando dos dois e tem que entender como a mesma coisa. Want to e wanna. Então, I wanna try, eu quero tentar. E é o mesmo verbo que experimentar também. Eu quero experimentar, tentar. One. O quê? Tá no contexto já, né? O quê? Um aperto de mão, né? Um handshake, que é o que tá no assunto aqui. Então, eu quero tentar sozinho, eu mesmo. Ou seja, ele cansou já dos handshakes estranhos, né? Agora ele quer fazer um normal. Olha só, ele já deu a mão. Então, ele falou, hold on. Hold on é tipo, segura aí. Aguenta aí, espera um minuto. Hold on. Uma dica importante, nunca fala calma. A gente fala muito assim em português, né? Tipo, calma aí, calma. No sentido de espera. Mas em inglês, se você fala calma, tipo, calm down, é só se a pessoa estiver nervosa. Então a pessoa pode ficar nervosa porque você tá pedindo pra ela acalmar, né? Tipo, pô, você tá falando que eu tô nervoso? Agora eu tô nervoso por causa disso. Então quer falar, tipo, calma aí, espera um minuto, hold on, é uma boa expressão. Aí ele diz, look at this. E olha só, this, né? Algo que tá na mão, tá próximo ali. Olha isso daqui que eu tô fazendo, look at this. Se fosse outra pessoa fazendo, seria look at that. Ele tá dando a mão normalmente agora, falando look at this. Olha isso. Vamos agora para aquela piadinha final da cena que eu te mostrei lá no começo. Huh? This is called the I have a job shake. Vamos agora entender a piada? Por que é engraçado isso que ele fez agora? Bom, ele deu a mão para cumprimentar normalmente agora. E a hora que ele pegou na mão dele, ele falou, hã? É nesse momento aqui, ó. Hã? E riu, né? Laugh. Aqui no original tá até laughing, né? Tipo, rindo. Aí ele comenta, this is called, isso é chamado the I have a job shake, que é o nome que ele inventou na hora e a gente pode inventar nomes também. Vamos lá por partes. Shake significa chacoalhar. Aperto de mão, em inglês, nós chamamos de handshake, que seria uma chacoalhada de mão. Então por isso que ele falou shake no final. Agora, I have a job, tá com tracinho aqui, né? Tá com hífen entre as palavras. E todas as vezes que você vê palavras em inglês com esses tracinhos entre elas, significa que isso aqui tudo é um adjetivo, é uma característica do que tá logo em seguida. Então, ele falou, esse é o aperto de mão chamado I have a job. Significa eu tenho um emprego. E qual que é a piada aqui? Bom, são todos adolescentes, né, e tal. No final, um deles conseguiu chacoalhar a mão, né, dar um aperto de mão normal. Aí ele fez essa piada. Olha, esse aperto de mão aqui se chama eu tenho um emprego. I have a job. Já insinuando que pelo estilo e pelo aperto de mão desses caras, nenhum deles tem emprego. Então quando você se deparar com uma escrita assim, saiba que é simplesmente um adjetivo que tem mais de uma palavra. Só isso. Bom, se você chegou até aqui, já sabe, não é qualquer um que tá engajado com o inglês para assistir uma aula completa como essa. Então, marque a sua presença aqui. Escreva presente. Aproveita e deixa um comentário também, fala o que você achou, deixa uma sugestão. Você viu que deixaram sugestão sobre essa série e eu fiz. Então, deixa a sua também, que logo eu posso estar fazendo uma aula com o que você pediu. Eu vou deixar mais uma aula aqui na tela, que se você chegou até aqui, eu tenho certeza que você vai gostar dela também. Até mais, te vejo na próxima aula. Tchau, tchau.